Como serão as eleições americanas, essa reta final? Vamos tentar ver aqui quem vai ganhar as eleições americanas. Sejam bem-vindos ao Templo de Nod, sejam bem-vindos ao Reino. Eu sou o Mago Marco, sou líder do Templo de Nod e hoje nós vamos tentar enxergar aqui quem vai ser o grande vencedor. Lembrando o seguinte, esse tipo de tiragem é uma tiragem de eventos, é uma tiragem que se enquadra no meu tipo de tiragem, minha especialização, né, de tarô, que é tarô estratégico. O que é o tarô estratégico? É o tarô que ele visa acompanhar pessoas que têm empresas, tudo mais, ou pessoas que têm uma carreira mais movimentada, tudo mais, utilizando-se do tarô para poder definir estratégias, para poder antever acontecimentos, tudo mais. Lembrando o seguinte, acontecimento de uma magnitude de uma eleição, ela tem muitas energias envolvidas, ela tem muitas energias espirituais também, energias físicas, espirituais, interesses, né, de gente muito grande, gente muito importante, que pode fazer com que haja alterações no resultado. Mas o ponto principal que a gente tem que prestar atenção aqui são nos acontecimentos, mais do que quem vai vencer, né? Porque é como eu expliquei, a tiragem presidencial, ainda mais a eleição americana, que é a maior eleição do mundo, é a eleição que define os rumos. Para mim, a eleição mais importante, embora eu não seja tanto fã dos Estados Unidos, eu admito que é a eleição mais importante, mais até inclusive do que a própria brasileira, tá? Vamos, por exemplo, para o Brasil, a eleição americana é mais importante do que a eleição brasileira. Acredite se quiser. Mas vamos lá, né? Vamos tentar enxergar, vamos ver como que estão as energias de cada um dos candidatos. Vamos ver Donald Trump. Eu vejo que o Donald Trump, ele tá com certos atrapalhos espirituais, mas é coisa mínima, sabe? Deixa eu tentar aqui ver mais uma coisa. Ele tá com os atrapalhos espirituais e ele tá se esforçando demais, sabe? Ele tá se elevando ao limite. Eu vejo aquele num certo limite, né? Das capacidades dele. Eu vejo ele se esforçando muito. Eu vejo ele na tentativa naquela vontade de tentar ganhar a eleição. Eu vejo que as energias dele tem o seguinte, ó. Ele tá com muita dúvida se ele vai ganhar. Ele tá com medo, né? Ele tá com certo receio, tá muito preocupado, ele tá muito tenso, muito ansioso ao extremo. Ele tá com muita... Eu vejo aqui um cara que ele tá, assim, em termos energéticos espirituais, ele tá com umas certas autossabotagem. Eu vejo aqueles com sabotagem. E eu vejo ele, sabotagem assim, espiritual, tá? No lado espiritual. Pode ser que fizeram alguma coisa espiritual contra ele? Pode ser. Mas eu acho que são próprios medos dele, sabe? Porque ele viu que é uma campanha apertada, que ele tem chances de não ganhar, tudo mais. Mas eu vejo ele se esforçando muito. Eu vejo que apesar de todo esse medo, apesar de toda essa... como fala, esse certo desespero dele, eu vejo que ele tá aqui, ó, se mantendo firme, controlando o lado mais sentimental dele. Ele tá tentando, né, colocar toda aquela força de vontade dele e tudo mais. Eu vejo aqui que ele tá se cercando de pessoas muito importantes, né? Eu vejo que tem pessoas muito importantes que estão ajudando ele por trás dele no quesito energético, né? Eu vejo aqui que ele tá usando muito dinheiro dele mesmo, tá? Não é só dinheiro de campanha, dinheiro de gente que tá colocando ali. Eu vejo que ele tá usando muito dinheiro, tá? Pra tentar, de alguma forma, ganhar essa eleição, tentar impulsionar. Agora vamos ver as energias da Kamala Harris. Eu vou lembrar uma coisa, gente. Eu não voto nos Estados Unidos, tá? Embora eu diga que é a eleição mais importante do mundo, mais do que a brasileira, eu não tenho candidato nos Estados Unidos, eu não voto lá. Eu voto no Rio de Janeiro, né? Se eu torço para alguém, eu acho, na minha opinião, que os Estados Unidos é um país tão consolidado, é um país que tem elites fortes, é um país que tem tanta
Tanto é um país que ele é um continente, ao mesmo tempo ele se coloca como polícia do mundo, é quem estabelece acordo, quem tem grandes instituições do mundo na mão. Então, para mim, se mudar o presidente não muda, muda uma estéticazinha dos Estados Unidos, tá, gente? Vou deixar bem claro. Então, por isso que eu não torço nem para um nem para outro. Vamos ver aqui como estão as energias da Kamala Harris, tá? Eu acho que é um pouquinho autoexplicativo, tá? Tá. Se eu falei que o Donald Trump, ele tá com uma certa... umas certas... como é que eu posso dizer? Uns certos atrapalhos espirituais, né? Uns certos karmas que pode estar batendo nele. Na Kamala Harris eu já vejo que ela tá sendo... ela tá com o espiritual muito fraco. Tanto o lado dela, eu acho que ela é capaz de até ficar doente de alguma forma, assim, doente no sentido de cair de cama, sabe? No sentido de, tipo igual eu, que eu tô com gripe e tudo mais. Pode ser que isso afete inclusive o corpo dela, que eu vejo que ela tá com as energias muito fracas. As energias dela estão muito... Ela foi consumida demais, tá? Nessa eleição, ela usou tudo que ela podia. E ela acabou se consumindo demais. O lado espiritual dela tá muito enfraquecido, tá muito fraco, eu vejo aqui. Eu vejo aqui que espiritualmente ela foi magiada. Eu vejo aqui que ela foi magiada. Eu vejo aqui que ela tá com um atrapalho espiritual gigantesco. As energias espirituais dela estão muito atrapalhadas, né? Ela tá bem desmotivada. Eu vejo aqui que ela tá bem desmotivada. É como se ela pensasse... Eu não tô dizendo que vai, a gente ainda vai ver quem é que vai se sair melhor nisso daqui, tá? E eu vejo que espiritualmente ela tá muito mais fraca que o Donald Trump. O Donald Trump, ele sentiu a porrada que ele tomou ao longo das eleições. Ele tem o medo de não ganhar. Ele botou dinheiro do bolso dele para ganhar. Mas eu vejo que o caso da Kamala, eu vejo que ela foi levada para um certo limite, diferente do Trump, que ele foi levado para um limite e ele tá ali se mantendo em pé. Eu vejo que a Kamala Harris já teve desgaste pesado, tá? Eu vejo aqui que quando terminar as eleições ela tem que correr para médico. Ela tem que correr para médico, ela tem que correr para ajuda espiritual, porque eu vejo aqui que a situação dela tá pesada, tá? E eu vejo aqui que ela, também como o Trump, ela gastou muito dinheiro nisso daí, muito, muito mesmo. Mas todo político gasta dinheiro. Eu tô falando gastar além do que foi proposto ali, sabe? Além do que estava previsto por ela. Acho que teve muito disso daí também, tá, gente? É um recado que eles falam aqui. Agora vamos analisar o contexto. Vamos tentar enxergar aqui, ver como é que vai ser essa reta final. Se não me engano, acho que é dia 5 de novembro, né? As eleições. Então vamos enxergar aqui como serão. Hoje é dia 20, eu acho que eu tô gravando dia 26, se eu não me engano, tá, gente? Vamos ver como é que vai ser. Tem 2 semanas aí mais ou menos, né? Vamos ver como é que vai ser as eleições para cada um dos candidatos, tá? Vamos ver pro Donald Trump até o dia da eleição. Eu vejo que até o dia da eleição... Deixa eu ver aqui. Olha, eu vejo que o Trump... Eu enxergo aqui muito... Eu vou começar pela Kamala Harris. Eu vejo que no final a Kamala Harris, ela vai dar um impulso. Ela vai tentar impulsionar a campanha dela. Eu acho que ela vai trabalhar mais pesado nessa reta final. Ela vai até contar mentiras. Deixa eu até confirmar isso aqui. Eu vejo que é o seguinte, não é que ela vai contar mentiras, ela vai iludir de uma certa forma o eleitorado dela, tá? Vai iludir com aquela coisa, olha, se vocês ficarem, me escolherem e tudo mais, todos aqueles erros que houve na gestão do Biden não vai se repetir, e vai trabalhar para tentar, de uma certa forma, iludir. Mas iludir, gente, não tô dizendo que ela vai agir com covardia com relação às pessoas, tá? Eu acho que é o seguinte, o que o pessoal quer, supondo, nos Estados Unidos, pleno emprego ou saúde pública, eu acho que ela vai passar a falar essas coisas, mesmo que ela não tenha capacidade de fazer. Eu acho que ela vai realmente... Eu vejo aqui que se ela abraçar...
se ela falar, olha, eu vou dar a saúde pública para vocês. Se ela prometer isso, por exemplo, eu vejo que ela vai realmente tentar, aí basta saber lá na frente se vai dar certo, tá? Mas, assim, o Sete de Copas está falando que ela vai prometer algo que tá nos sonhos dos americanos, sabe? Aquilo que os americanos rezam, pede muito papo aqui, saúde pública, ou pleno emprego, ou aquela volta do consumismo americano, como a gente sempre conhecia. E eu vejo aqui o seguinte, eu vejo que ela vai dar uma arrancada nesse final de campanha, né? Ela vai ir pro tudo ou nada. E eu vejo aqui ela trabalhando muito firme, tá? Ela buscando muito aliados. Eu vi que ela fez esse último comício com Barack Obama e fez com o Eminem também, que são pessoas de grande apelo lá nos Estados Unidos para a ala do eleitor dela, tá? E eu vejo aqui que ela tá buscando aliança, tá buscando aliado de última hora, cantor, gente importante, sabe? Pessoas até que governaram o país além do Barack Obama. Eu vejo que ela vai tentar ir por tudo ou nada, sabe? A reta final. Enquanto que o Trump... Vamos lá. O que eu tô vendo no Trump? Eu tô vendo que essa reta final de eleição para ele vai ser uma reta final muito difícil. Eu acho que é o seguinte, o Trump, vamos supor, que se... Eu acho que nessa reta final ele não cresce. Eu não sei como é que tá em termos de pesquisa, até porque lá, por exemplo, não é que nem o Brasil, que você tem a pesquisa certinha, bonitinha de votos totais, por exemplo. Lá é por voto por estado, então você tem que fazer as pesquisas em cada estado, depois você vai ter que fazer a somatória de delegados, depois ver quem tem chance de ganhar ali, sabe? Eu vejo que nessa reta final, eu vejo o Trump meio com dúvida de qual estratégia ele vai adotar na reta final. Eu vejo ele aqui cometendo erros de eleições passadas nessa reta final, tá? Eu vejo muito isso daí. Eu vejo que no final, eu vejo que vai ter um bloqueio espiritual em cima dele. Eu vejo que vai ter alguém jogando uma magia muito forte nele que vai fazer ele meio cambalear aqui, ó. Qual é a reta final da Kamala? A reta final da Kamala, ela é uma ascensão. Não tô dizendo ascensão em voto, tá? Pode converter-se em votos. Eu tô dizendo o seguinte, eu tô vendo que no caso dela vai ter uma ascensão na postura. Enquanto do Trump, eu acho que ele tá meio que em dúvida sobre o que ele deve fazer ou não, se ele deve adotar uma estratégia ou não. Vejo ele com muitas dúvidas, muitos impasses dentro da campanha dele. Eu vejo aqui que talvez algumas coisas, alguns aliados, ele deixe para fazer na ultíssima hora mesmo, tipo às vésperas da eleição, né? Eu vejo aqui que parte de gente que tá próximo a ele vai trair ele, tá? Alguém vai sacanear de última hora, talvez alguém da campanha dele, tá? E ele tá em dúvida se ele age de uma forma ou se ele age de outra. Vamos ver aqui. Tá. A dúvida é o seguinte, se ele mantém... Uma das dúvidas que ele tem é se ele mantém aquela coisa, por exemplo, o político, quando ele acha que está à frente dos votos, ele, por exemplo, deixa de ir nos debates, ele deixa de fazer certo tipo de exposição que pode resultar nele em repercussão negativa. Por exemplo, ele fez recentemente essa do McDonald's, mas, por exemplo, vamos supor que ele fizesse alguma dessas ações e desse errado. Tem riscos, tá entendendo o que eu quero dizer? Ele pode estar sendo meio conservador do tipo, olha, eu não vou me botar de arriscar algo que eu não tenho certeza se vai me trazer retorno eleitoral. Eu vejo ele muito nesse pensamento. Ou se ele parte para fazer mais ou menos igual a Kamala tá fazendo. Nesse sentido de tentar atrair aliados, tentar ir pro corpo a corpo com a população, né? Eu vejo aquele muito em dúvida se ele pode, se ele deve, por exemplo, se passar como uma pessoa mais amável, ao invés de ser uma pessoa mais conservadora, mais rígida. Eu vejo aqui ele, digamos assim, em dúvida se ele vai ser mais inclusivo, né, de fazer aliados até fora do espectro político dele, né? Se ele vai recorrer às televisões, se ele vai recorrer à internet mais a fundo, se ele vai tentar alguma estratégia para captar mais as pessoas, para sensibilizar mais as pessoas, sabe?
Do tipo, se ele vai tentar ser mais convidativo, ser mais atrativo, sabe? Ou se ele vai, tipo, ó, melhor não me expor, melhor não arriscar, porque eu já tô com mais ou menos com o resultado que eu acredito que eu tenho, para não perder esse resultado que eu já tenho, porque qualquer ação errada no fim da candidatura dele, né, pode ser que dê muito errado. Pode ser qualquer ação de marketing assim possa dar errado, tá? Se ele for tentar fazer, ele tá com esse pensamento, por isso que ele tá meio com medo, ele tá meio pensativo e talvez ele possa até deixar para tomar essa decisão de última hora, tá, gente? E eu vou ser bem sincero, essa circunstância que ele tá mais ou menos, e eu fiz uma previsão, tá no canal, tem short disso daí, tem um vídeo, veja um vídeo que eu falei sobre o Pablo Marçal, tá? Que é o seguinte, que eu falei que eu acabei fazendo uma previsão de que ele sofreria algum tipo de sabotagem na campanha dele. E o que aconteceu? Nas vésperas da eleição, ele apresentou um laudo que o pessoal disse que é falso, alguns peritos disseram que é falso e tudo mais, sobre o candidato Guilherme Boulos, né? Então o que aconteceu? Foi uma tomada de estratégia, e na minha opinião, pelo que eu vi também nas cartas aqui, antes do acontecimento, eu vi que isso daí seria determinante para a eleição dele. E foi. Porque eu acredito que o Pablo Marçal, pelo que eu tava vendo, ele tinha chance para ir pro segundo turno, tinha chance de ganhar. Acredite se quiser. Ele tinha chance de ganhar, tá? Mas uma tomada de decisão na última parte da eleição levou com que ele talvez perdesse credibilidade. Muita pessoa que ia votar nele ficou em dúvida e acabou votando em outra pessoa, acabou nem indo votar, porque o índice de abstenção foi grande, tá? Então o que acontece? Eu vejo muito aqui que o Trump tá com medo disso, de acabar fazendo uma ação de marketing, alguma coisa, alguém implantar, por exemplo, ele vai lá e faz uma ação, tipo, igual no McDonald's de novo, aí manda alguém lá pra tretar com ele, pra brigar com ele, sabe? Aí expor pro mundo que olha como é que ele é. Ele tá pensando duas vezes nisso daí, sabe? Pra quem joga futebol e de videogame sabe, quando chega aos 45 do segundo tempo, os 40 minutos do segundo tempo, o pessoal que é profissional não ataca, fica prendendo bola na defesa. Porque se perder a bola e tomar contra-ataque, vai sair gol. Então é um pouquinho nesse pensamento. Agora vamos para a pergunta do vídeo. Quem vai ganhar as eleições? Tá, vamos ver quem vai ganhar as eleições. E aproveitando, vamos ver como é que vai ser o pós-eleição, tá? Vamos ver como é que vai ser o pós-eleição. Vamos lá, começando Donald Trump. Tá, vamos ver agora a Kamala Harris. Do Donald Trump tem um fator muito engraçado, tá? Um fator... Não é engraçado, mas... Ih, caiu a florzinha aqui. Apareceu um fator curioso, tá? Mas eu vou ler depois que eu tirar da Kamala Harris pra ver como é que... Olha, tu quer que eu fale alguma coisa pra você sobre isso daqui? Eu acho que vai ser muito milimétrico, tá? Deixa eu ver aqui primeiro, tá? Vamos lá. Se você fosse fazer uma pergunta pra mim, Marco, quem que você acha que vai ganhar? Daqui pra cima, Trump. Daqui pra baixo, Kamala Harris. Eu acredito que vai ganhar o Trump. Mas tem muitas ressalvas aqui, tá? Vamos analisar o pós, tá? Vamos começar pelo pós. Eu vejo que a Kamala Harris, ela vai ter muito enfrentamento, seja se ela ganhar ou se ela perder, ela vai ter muito enfrentamento com eu vejo com a população comum. Eu vejo que num certo momento ela vai ficar quieta, ela vai ficar na dela, ela vai se isolar um pouquinho, vai curar as feridas, seja se ela ganhar ou seja se ela perder. Eu vejo aqui que ela vai partir para enfrentar muita gente, seja se caso ela for eleita, ela acabar enfrentando eleitores do Donald Trump, porque
podem, por exemplo, ameaçar, por exemplo, já que ela ganhou, o pessoal pode acabar fazendo um ataque, eu não digo ataque de atentar com a vida dela, mas falar, não foi legal, tudo mais, sabe? Eu vejo que a primeiro momento ela não vai reagir, mas a partir do segundo momento ela vai começar a enfrentar, ela vai começar a bater de frente. E eu vejo aqui que pode até ter uma certa sacanagem. Eu tô tentando adivinhar, eu tô tentando perceber o que é isso daqui. Talvez haja acusações, eu já vou adiantar uma coisa, tá? Eu vejo que as acusações dela vai ser de que houve fraude. Se caso ela perder, eu vejo aqui que ela vai acusar as eleições de fraude, de alguma forma, nem que seja ali um curto período. Eu vejo aqui que ela pode alegar que, mesmo que ela não alegue que foi fraude, ela pode alegar que em certos lugares houve campanhas fraudulentas, coisa relacionada à fraude, tá? Mas assim, eu vejo que a primeiro momento ela vai se ver como vencedora. Ela vai declarar. Eu vejo que em algum momento assim ela vai declarar uma vitória. E ganhamos, não sei o quê. Mas eu vejo que tá mais pro Donald Trump, tá? Se for me perguntar assim, tá muito apertado, mas eu vejo o seguinte, ó. Do Donald Trump, eu vejo o Cavaleiro de Espadas, o 3 de Copas e o 5 de. O 5 de Copas, né? Eu vejo aqui que da parte dele tem uma comemoração, tem um discurso fervoroso, tá? Eu vejo aqui ele se enaltecendo como vencedor, independente se ele ganhar ou se ele perder. Aqui eu vejo que ele tá com chance de ganhar, mas eu quero que você foque o seguinte: se ele perder, ele vai se declarar como vencedor, ele vai se declarar como presidente, ele vai fazer toda a cerimônia de como se ele tivesse ganho a presidência de uma certa forma. Ele pode até não fazer discurso, mas lá entre os pares ele vai agir assim. Ele vai agradecer as pessoas que votaram nele. Eu vejo aqui que ele vai agradecer as parcerias que ele fez, tudo mais aqui. E eu vejo que ele vai se declarar como vencedor. Por isso que eu tô achando que ele vai ganhar, tá? Eu não acho que ele faria isso tudo se ele fosse perder, tá? No caso da Kamala, eu vejo que a primeiro momento ela vai se sentir roubada, ela vai se sentir traída, ela vai se sentir derrotada. No segundo momento, ela vai aqui, ó, vai ter um descanso, ela vai alegar fraude, mesmo que seja em alguns lugares, pode não ter sido uma fraude nacional, mas uma fraude local, às vezes porque, por exemplo, lá como voto é por estado, às vezes, por exemplo, ó, a eleição nesse estado aqui tem que ter uma recontagem, tá? E vai falar, ó, esse pessoal que tá me atacando é o pessoal antidemocrático, tá? Eu vejo nesse sentido aqui. Mas aqui eu vejo que tá mais pro Donald Trump, tá? E a Kamala pode vencer. Pode, mas eu vejo que tá mais pro Donald Trump, eu vejo que ele tá com mais força no pós-eleição, ele tá com o pessoal, os seguidores dele engajado com ele, eu vejo que ele tá numa harmonia aqui, ó, entre ele e os seguidores dele. Ele vai estar altivo, como o rei que entra na cidade, o rei que entra numa cidade após uma conquista de uma batalha. E eu vejo o Papa com 2 de copas, ele casado com os aliados dele. Então eu acho que ele realmente ganhou. Enquanto que eu vejo aqui da Kamala, ela pode se... Atenção para o que eu vou falar, hein? Que eu vi isso daqui para Marçal, tá? Eu vejo que talvez ela pode ter sido sacaneada por gente em volta dela. Gente que rompeu com ela sabendo ou não. E eu vejo aqui gente traindo ela, eu vejo uma traição aqui, eu vejo alguém atacando ela, tá? Eu vejo aquele mesmo caso, pode ter uma sabotagem no meio, tá? Uma sabotagem, uma traição, alguém pulando do muro antes da eleição, eu vejo esse tipo de sacanagem, uma traição de aliado, uma traição de gente de campanha, eu vejo uma traição de talvez algum marqueteiro, alguém que faça alguma coisa, ó, 3 de espadas com 5 de espada, alguém que faça alguma coisa pra meio que sabotar a campanha dela. Eu vejo que tem um pouquinho de sabotagem, tá? Eu vejo que o Trump, a primeiro momento, ele vai sentir uma dor, vai sentir triste, talvez porque lá a apuração dos estados pode dar uma pontuação para Kamala muito rápida, assim, e a dele ele pode ficar lá atrás, mas eu vejo que talvez ele ganhe, porque eu tô vendo aqui uma energia muito mais forte do lado dele, tá? E assim, vamos lá, por que eu fiz esse tipo de tiragem? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, se vocês gostaram, clique no gostei, comente, compartilhe, siga em todas as redes sociais, fazemos live no TikTok,
né? Eu ainda vou fazer live aqui no YouTube, mas siga em todas as redes sociais para poder acompanhar mais tiragens como essa, tiragem sobre amor. Posso responder sua pergunta numa live. E caso queira um atendimento na sua própria energia, tem o link na descrição, tem o número na descrição. Mas continuando aqui, o que acontece, gente? Eu vou explicar uma coisa aqui. É como eu falei, eu fiz essa tiragem porque dessa vez ninguém me pediu, mas é o seguinte, tem muita gente que tem negócios ou que mora nos Estados Unidos ou que tem negócios ligados aos Estados Unidos, que é o maior país do mundo hoje, né? Inegável, eu tenho minhas ressalvas com os Estados Unidos, mas eu não posso negar isso, que é o país mais importante, é a eleição mais importante do mundo e é a eleição que define as outras eleições, porque a partir da que acontece nos Estados Unidos vai como uma onda para os outros países, tá? Eu vou fazer uma tiragem aqui para ver como vai ser o comportamento desse novo presidente com relação ao Brasil, tá? Mas é o seguinte, gente, eu tirei por causa da importância que é a eleição americana, tá? E eu espero ter acertado, né? Porque é uma eleição que não só mexe com os interesses americanos, mas com o interesse do mundo. Então, o cruzamento de energia tá forte. Você viu que teve gente que magiou a Kamala Harris, teve gente que magiou o Donald Trump. Tem muita guerra espiritual, muita guerra de magia nesse meio, tá? Então, vamos olhar aqui. Eu vejo uma política... Pera aí, deixa eu tirar tudo para eu poder... Eu vejo aquela velha política americana de imposição de poder, tá? Eu vejo que eles vão ficar com as relações um pouquinho estremecidas com o Brasil, e eu vejo que, ao mesmo tempo que eles vão ter essas relações estremecidas com o Brasil, eles vão buscar impor poder de alguma forma. Eu não vejo guerra propriamente dita, eu vejo ameaça sobre o Brasil. Tá? Ou uma ameaça no campo econômico, uma ameaça até no meio militar, né? Com relação ao Brasil, mas eu vejo mais ameaça, não vejo ataque, eu vejo no máximo treinamento militar, assim, próximo da fronteira, pelos mares, tudo mais, eu vejo mais isso daí, tá? Eu vejo que a relação entre Brasil e Estados Unidos nesse período desse próximo governante, ela vai ser instável, ela vai ser meio pêndulo, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Isso independente do que o presidente brasileiro faça, tá? Porque lembrando o seguinte, o mandato do próximo presidente ou da próxima presidente dos Estados Unidos vai por meio do mandato o mandato do presidente dos Estados Unidos, ele pega o final do mandato do presidente atual e pega metade do mandato do próximo presidente, tá? Então, eu não acho que seja uma coisa que vá mudar, tá? E futuramente pode ser até que tenha um possível entreveiro de uma ameaça, né? Porque nós estamos vivendo... Eu vejo só ameaça mesmo, tá? Eu vejo só ameaça e guerra econômica, tá? Essa guerra vai ser talvez no campo econômico. Pode ser que o dólar dispare, pode ser que o Brasil ele ganhe embargo dos Estados Unidos, tá? Vai ser muito na imposição de poder. Eu não vejo armas, eu não vejo tiro, eu não vejo nada desse tipo. Eu vejo guerra econômica e guerra de discurso, tá? Os Estados Unidos tentando impor poder, esse novo presidente tentando impor poder sobre o Brasil. Eu vejo aqui, ó, estabilizando a economia do Brasil. E eu vejo aqui, ó, no final, ó, alguns parceiros, alguns grupos ali, tipo igual a União Europeia, colocando embargos em cima do Brasil, porque o mundo está passando por uma transição econômica, uma transição de eixo global. Então o que está acontecendo? Os Estados Unidos eles vão começar a se movimentar com relação a isso, tá? É isso, gente. Antes de vocês irem, eu vou pedir muito encarecidamente para vocês se inscrever no canal aqui, porque eu vou fazer umas tiragens e umas temáticas pesadas por uns tempos aí, talvez pro próximo mês, tá? Quando eu melhorar da minha voz, que eu ainda tô ruim, vai ter tiragens desse naipe aí, tiragens estratégicas, tá?
E eu vou fazer uma tiragem sobre a situação do Brasil dos BRICS, que é algo que me pediram aí, tá? Não sei se eu faço hoje, se eu faço amanhã, não sei de que hora que eu faço, tá? Portanto, se inscreva, ativa o sininho, se inscreva no todas as redes sociais, procura lá Tempo de Nord e acompanhe as lives lá, porque talvez eu possa responder sua pergunta lá, tá? Muito obrigado.